A todos os queridos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os votos de muita paz. Também são esses os votos daqueles que fazem a Federação Espírita Pernambucana. E é com muita alegria estar de volta aqui à casa no qual eu tenho uma empatia muito grande, tenho uma alegria muito grande de estar aqui, e também para falar de um assunto tão especial, tão comovente, que envolve e que acolhe o ensinamento para a gente. Como já foi dito, nós vamos hoje refletir sobre a passagem de Jesus com a mulher samaritana. E aí, para a gente começar, eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês. Para ajudar na reflexão e no raciocínio, eu gostaria de pedir que cada um de vocês comprasse uma passagem. Mas vocês não precisam entrar em nenhum site de companhia aérea. Vamos fazer essa viagem na nossa imaginação e nos colocar naquela época de Jesus. E eu coloquei esse mapa aí justamente para a gente se colocar já naquela região, para a gente entender como Jesus era preciso nas palavras e nos atos. Tão preciso que a sua profundidade ainda nos leva a reflexões muito, muito especiais. E é sobre essas reflexões que a gente vai falar. E além disso, também temos o Evangelho de João, no qual está sendo narrado essa história. E o Evangelho de João é um evangelho com muitos símbolos, com muitas palavras e muitos significados. João colocou padrões literários e padrões narrativos dentro da história, dentro do contexto, que você consegue ligar as palavras e os atos com o Velho Testamento, como também com a cultura e a necessidade daquela época que as pessoas se portavam. E a partir daí, ele conseguiu ligar e linkar o quão especial Jesus foi, e para realmente colocá-lo na posição de Messias, o Cristo, o qual veio para nos fazer ter a conexão com Deus. E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque a mensagem que Jesus nos coloca, tanto as frases, quanto as parábolas, quanto os próprios diálogos, eles nos levam a algumas situações práticas do nosso dia a dia hoje, quase 2000 anos depois. E é justamente por isso que nós estamos aqui, para pegar aqueles ensinamentos dele e colocar à luz da razão e da fé, para nós colocarmos em prática o que ele ensinou, que até hoje nos serve de lição. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 627, é perguntado o seguinte: se Jesus, que é o nosso guia da humanidade, já nos ensinou tudo, por que precisamos das comunicações dos Espíritos, se esses ensinamentos já estão aqui conosco? E a resposta deles foi muito feliz, porque eles disseram: Jesus veio à Terra e passou todos os ensinamentos por alegorias e parábolas. E esses ensinamentos, mediante o grau moral de cada um aqui presente na Terra, trouxe interpretações variadas e acabou se perdendo a partir dos atos que nós cometemos. Os espíritos vieram para o espiritismo veio, e os espíritos vêm para traduzir em atos e em situações tudo que Jesus tentou nos ensinar há 2000 anos atrás. Então nós temos o dever de pegar esses ensinamentos dele e colocar no nosso dia a dia, para que a gente sempre sinta o que a doutrina está querendo nos dizer, e também o pedido que Jesus faz para a gente todos os dias. Como nós ainda não conseguimos compreender este pedido, nós precisamos estudar cada vez mais e perceber em todo o contexto universal de onde nós vivemos e onde estamos encarnados, nossa missão e quão especial nós somos. E é a partir daí que a gente vai precisar falar sobre todo o contexto narrativo do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É uma das cenas mais longas que vamos precisar de um pouco de atenção para entender cada versículo. Posso contar com vocês que nós vamos fazer uma excelente viagem. Lembrando que a viagem é de ida e volta, então não adianta só a gente ir e querer ficar lá, certo? Precisamos voltar e colocar em prática o que a gente aprendeu.
lá no capítulo 4 do Evangelho de João, começando assim: Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda mesmo que Jesus não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Como a gente pode ver no mapa, deixou a Judéia aqui embaixo e partiu para a Galileia, ao norte. Era necessário ele passar pela Samaria, que é a cidade que está aí no meio. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali o poço, a fonte de Jacó, que é uma história que a gente encontra lá no Antigo Testamento. E Jacó, um dos patriarcas de Deus, como normalmente alguns escritores, alguns estudiosos nos dizem. Desse modo, Jesus, depois de fazer sua jornada à Galileia, decidiu parar em Samaria. E aí ele sentou sobre esta fonte, que era mais ou menos o sol de meio-dia. Quando ele está sentado nesta fonte, eis que chega uma mulher tirar água daquele poço. Jesus então lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. A mulher samaritana então lhe disse: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus falou: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, você pediria a ele, e ele lhe daria água viva. Ela então diz: Senhor, nem tens vasilha, nem tens o cântaro, e o poço é muito profundo. Portanto, de onde tens essa água viva? Porventura tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Jesus fala então: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher então diz para ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Ele então diz: vai então, chama o teu marido e vem aqui. Em resposta, a mulher disse: não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Então dissestes a verdade. Ela, assustada, fala: Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus então falou: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher então lhe diz: sei que vem o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus então fala: sou eu, o Messias, que te fala. Neste momento, chegaram os seus discípulos e se maravilharam quando viram Jesus falando a sós com uma mulher. Mas, de qualquer forma, ninguém falou uma palavra. Como, por exemplo, que buscais? Ou, por que falas com esta mulher? Assim, a mulher deixou seu cântaro, seu vaso, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele os discípulos, que aí, nesse momento, perguntaram: Rabi, por favor, come o alimento que eu fui buscar. E aí Jesus fala: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus fala: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e que complete a sua obra. João, capítulo 1, capítulo 4, versículos 1 a 34. A história ainda continua em alguns versículos, mas esta passagem, este momento, vai exatamente falar e vai nos fazer refletir a lição de hoje, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse estudo que a gente está fazendo, essa reflexão, ela é baseada em alguns trechos e algumas informações retiradas dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, no qual, se não me falha a memória, aqui o Uniluz tem esse grupo. E eu sugiro que a todos os interessados, por favor, participem, porque é de um momento de evolução e crescimento moral muito grande. Então, todas as informações aqui são baseadas no Velho Testamento, Novo Testamento e também das reflexões feitas por Haroldo Dutra Dias, grande pesquisador aqui no nosso país, que inclusive traduziu a Bíblia, no qual eu aqui li, e também de alguns outros trabalhadores e pesquisadores do Evangelho. O Evangelho de João, como eu já disse, ele tem diversos padrões literários que faz conexões e ligações de modelos que ligam sempre o acontecimento de Jesus com a mensagem passada pelo Velho Testamento, e essa mensagem passada vai se fazer cumprir com Jesus nos Atos. O que já nos mostra outra coisa maravilhosa, porque ele, atuando, conseguiu juntar todas as peças. E a gente vai entender por quê. Como nós estamos agora aqui, neste momento, nesta viagem, peço que também a gente possa abstrair a simbologia desta passagem. João coloca muitas variações na linguagem. Então, cada palavra, cada verbo tem um objetivo e um motivo, inclusive o ato que Jesus realiza. Então, para cada ponto, para cada passagem desse trecho, a gente vai pegar um pouquinho delas e refletir em cima. Então a gente vai começar logo pela primeira passagem, que fala assim: era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Assim, dirigiu-se à sua cidade e ficou em Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, o poço. Então foi o que Jesus fez. Seguindo aqui na Judéia, subindo para a Galileia, como havia uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus, para inclusive chegar a embates físicos, inclusive sugerindo até a morte para alguns, por haver divergência nas ideias e divergência nas interpretações do culto a Deus, houve uma batalha muito grande entre eles, a ponto de um judeu não poder passar pela Samaria. E o que é que normalmente um judeu, para ir a Galiléia, fazia? Por naturalidade, ele iria para as margens do rio Jordão, que é o que está na pontinha, perto daquela manchinha azul ali, que é o Mar Morto, e aí ele vai subindo
Primeiro pela paisagem, porque é muito lindo as margens do seu rio, e também porque era muito mais confortável a viagem, pois o caminho da Samaria era um caminho desértico. Por ser um caminho desértico, o cansaço batia muito mais rápido. Então, naturalmente, procurava-se ir pelas margens do Rio Jordão para chegar na Galileia. Assim, não passaria pelas terras de Samaria. Não haveria um encontro de um judeu com um samaritano. Seguindo essa lógica, nós certamente iríamos fazer isso. Se eu estou em Pernambuco, eu tenho Paraíba e Rio Grande do Norte, e para ir para lá, provavelmente eu vou escolher ir pela praia. Eu não vou pelas estradas esburacadas, concorda? Teve gente até que riu aqui. Eu vou sempre escolher o caminho confortável, um caminho que eu consiga ir com tranquilidade, que me dê energias para renovar. Nós escolheríamos ir pela praia. Como tem muitas viagens que a gente faz ao redor do estado, que é pela praia. E a gente gosta muito, não é verdade? Fazer a viagem pela praia. E lá naquela época, nada mais justo do que ir às margens do Rio Jordão, para evitar confusão. E também ir com conforto e com as energias revigoradas pelas margens desse rio abençoado. Sabendo disso, Jesus, obviamente, escolheu ir pelas margens do Rio Jordão. Mas não. Ele assustou a todos os seus discípulos quando ele falou: preciso ir a Galileia por Samaria. E todos se assustaram, porque fizeram a seguinte pergunta: mestre, estás indo por Samaria, o lugar onde nós muito provavelmente seremos atacados por não concordarem com as nossas ideias? E ele simplesmente faz: sim, vamos. Preciso ir pela Samaria. E ele faz o caminho mais difícil, que é o caminho desértico. Então percebam como ele foi direcionado propositalmente para o encontro com a mulher samaritana. E percebam da simbologia, porque eu só li aqui um versículo, que era necessário ele passar pela Samaria. Apesar da gente saber agora que existia um conflito muito grande entre os samaritanos e os judeus. E era um conflito de muitos e muitos anos. Para imaginar da seguinte forma: se o Brasil fosse dividido em norte e sul, o povo do sul, com as suas ideias um pouco mais próximas e renovadas ao culto a Deus, entraram numa rixa com o povo do norte, que fazia o culto a Deus de uma maneira muito diferente. E esse culto a Deus acabou sendo perdido para fortalecer a fé em cultos materiais. Foi esquecido a ligação e a conexão com Deus. E apesar disso, foi colocado em questão a divergência das ideias e gerado uma batalha muito grande entre esses povos. Aí, Samaria e Judeia. Existe um estudo também que fala sobre essas tribos e fala também por que foi dado o nome judeu. Mas também não entra aqui no contexto e também faz com que vocês se interessem e venham aqui para o NEP fazer o estudo. Ademais, continuando nossas reflexões, a gente vai pegar a seguinte passagem: que no momento que Jesus chega na Samaria, vem uma mulher que na sua rotina diária pegava o cântaro para encher o vaso, o cântaro, de água. Pois era muito natural as mulheres no início do dia ir à busca de água para que essa água pudesse ser colocada para as pessoas na sua casa. E na sua rotina diária, eis que ela chega ali. E aí Jesus olha para ela e fala: dá-me de beber. Gravem esta passagem: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade, como a gente tinha visto.
a fim de comprar alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe disse: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que tu, judeu, pede para que eu te dê de beber, se sou uma mulher samaritana? Estava ali sendo violado uma regra muito séria para aquela mulher. Principalmente porque ali era inconcebível um homem ficar a sós com uma mulher. E estava ali acontecendo. Uma das coisas fascinantes dos atos, das palavras de Jesus, é que ele conseguia tirar o conceito errado pelas atitudes. E ele não machucava. No momento que ele diz: aquele que não tiver cometido nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou mesmo a dizer: dá-me de beber, tu que estás aqui a sós comigo, samaritana. Ou até mesmo quando ele faz o Sermão do Monte, no capítulo 5, por exemplo, do Evangelho de Mateus, onde ele fala exatamente: sabeis o que distes os antigos, ama ao teu próximo e odeia o teu inimigo. Porém eu vos digo: amai os vossos inimigos, porque se você amar só aquele que te ama, que diferença você fez? Aquilo era um choque, porque nenhum estava entendendo ou estava querendo compreender o que significava a palavra amor. E graças à doutrina espírita nós conseguimos identificar uma profundidade nesta palavra, a ponto de encontrarmos relações, por exemplo, com a caridade. Como nós bem sabemos dessa rixa entre Samaria e Judeia, Jesus pede que ela dê a ele de beber. E é por este pedido que nós vamos agora falar sobre casamento. Como é que pode, João? A gente está falando aqui da relação de Jesus com a mulher samaritana, a gente está refletindo agora sobre casamento. Casamento. Naquela época, e também de acordo com os preceitos do Antigo Testamento, o casamento significava a fidelidade para com Deus. Você ser fiel e estar em pura conexão com Deus. E esta conexão com Deus era de tamanha profundidade de que se você não estivesse puramente conectado a esse Deus e conectasse a outro Deus, você estava cometendo adultério. Você estava sendo infiel para com Deus. Você estava sendo infiel para com Deus, se não seguisse aquele ensinamento. E aí eles falam: sede então fiel para com Deus, como no matrimônio, como no casamento. E se você não é fiel à sua esposa, ou se você não é fiel ao seu esposo, você estará cometendo adultério. Por que nós estamos falando sobre isso? A gente precisa ir lá para o Velho Testamento e procurar uma passagem do profeta Oséias. E esse profeta faz uma relação entre a batalha de Samaria com a Judeia. E a conexão entre as duas cidades, ele diz que são cidades prostitutas. Cidades prostitutas. Pois são cidades que não são fiéis a Deus. Não tem conexão direta para com Deus. E aquela mulher que não fosse fiel para com seu marido era considerada uma prostituta. Tendo este conceito, e por esta afirmativa, nós podemos perceber que se eles não eram fiéis a Deus, é porque algum culto estava se fazendo errado. Algum comportamento e alguma ideia estava errada naquele momento. Se só há um Deus, como nós bem sabemos, como está lá na Gênesis,
com Kardec, e como está no Livro dos Espíritos, se só há um Deus e um único Pai, nós devemos ter intimidade, como a intimidade do matrimônio, para com seu único marido, com seu único esposo. E com essa ideia, se você possui vários maridos, se você possui vários deuses, você não tem intimidade com nenhum deles. E é por isso que a gente fala o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem intimidade com Deus sobre todas as coisas. Ter intimidade com o Pai, porque o Pai só há um. Se há intimidade, se há conexão direta, então há fidelidade. E a partir desse conceito dos vários maridos e vários deuses que a gente pegou lá com o profeta Oséias no Antigo Testamento, a gente volta para cá e pensa na seguinte forma. Jesus fala assim: tiveste 5 maridos. E antes disso ele fala: chama o teu marido e vem aqui. Chama o teu Deus e vem aqui. E ela fala: não tenho marido. Não possuo fidelidade com Deus. E ele diz: bem dissestes, pois já tiveste 5 maridos, e o teu atual também não é teu marido. 6 maridos. Culto a 6 ideologias de Deus divergentes. E isso que foi dito a ela a assustou. Tanto que ela mudou de assunto, que ela depois fala: bem visto que acertastes e que tu és o profeta. Se nós estamos falando dos 6 maridos que não são os verdadeiros maridos, podemos pegar cada um desses maridos e conectar as ideias das tribos que passaram pela Samaria, porque foram 6 tribos, 6 ideologias diferentes. Para cada tribo, um marido que veio para colocar um comportamento de culto a Deus que foi divergente. E aí chegou o 7º marido. No poço, que a gente falou lá no comecinho, nós podemos observar que Jacó encontrou a sua esposa no poço quando ela estava retirando água. Isaac, seu filho, encontrou a sua esposa quando estava retirando água. Moisés no poço. Todos representando o casamento e a comunhão. Lembrando que estamos fazendo a ligação do casamento com a fidelidade a Deus. Se houve uma fidelidade no poço ligada ao casamento, eis que a ligação do encontro no casamento, naquele momento, naquele encontro, está sendo dito que vai se haver um casamento de um esposo para com aquela samaritana. Quer dizer que Jesus vai casar? Não. Mas vai haver uma fidelidade com o verdadeiro Deus no poço. E esta simbologia do poço é a mesma simbologia que nós encontramos no Antigo Testamento, e agora com ele encontrando a mulher samaritana a sós naquele momento. E é por isso, com essa concepção de esposo, que a gente vai lá no livro Consolador, na pergunta de número 309. Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na pergunta 309 é dito o seguinte: em que sentido nós devemos interpretar a sentença de João Batista, quando ele diz assim: a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e ouve,
muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. João Batista fazendo referência ao esposo, sendo esse esposo Jesus. João Batista, precursor, aquele que batizou tantos e tantos espíritos que renovaram a sua vida, que ressuscitaram em espírito às margens do Rio Jordão. Por que João Batista fez referência a Jesus como esposo? E a resposta que foi dada por Emmanuel foi a seguinte: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo. O mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O esposo que ali se encontra com a mulher samaritana é Jesus Cristo, que tem por objetivo e missão retirar a impenitência da nossa alma e nos fazer ficar novamente conectados com Deus. Porque João também fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A fidelidade para aquele esposo que mostra a necessidade de ser fiel ao matrimônio. Amar ao Senhor vosso Deus sobre todas as coisas. E Jesus traz com muita beleza e com muita tranquilidade esta mensagem. É Ele que vai nos resgatar e é Ele que vai nos unir a Deus. É Ele que vai fazer essa conexão. É Ele que vai fazer estes atos acontecerem de uma maneira onde Ele vai vivenciar os ensinamentos e vai exemplificar estes ensinamentos. E aí, outra coisa muito interessante, que logo depois que ele fala da questão dos maridos, que nós já percebemos que ele não falou dos 5 maridos, não falou do 6º marido, só porque ele queria tocar no coração dela, mas também para nós entendermos de que a mulher samaritana representava toda Samaria. Representava toda a Samaria. E ele estava dizendo: as 6 tribos que vieram aqui não são teu verdadeiro marido. Eu sou o 7º. Que também vale ressaltar ao pessoal que estuda o NEP da maravilha que é este número 7. E aí ela, espantada com o que ele falou, ela diz: observe então que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. E aí ele fala: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Mulher, não é neste monte que terás que adorar, tampouco o monte de Jerusalém. Porque o meu Pai busca em espírito a verdade, e para que nós possamos encontrar a verdade em nós mesmos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Percebam como é forte esta simbologia, como é forte as conexões de Jesus para com aquele momento. E ele fala: não é neste monte nem outro, é a partir do que encontras de verdade em Espírito de Deus,
dentro de ti, porque tu tens fé. E se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover até montes, montanhas. Então não é neste monte que estás a adorar, tampouco o meu, pois o verdadeiro monte será movido pela tua fé. A história da mulher samaritana nos dá um testemunho de fé. Após isso, ela deixa o cântaro com a água e vai. Antes disso acontecer, Jesus fala uma palavra muito interessante, que ele diz assim: se você conhecesse então o dom de Deus, e quem é aquele que te pede de beber, você pediria a ele, e ele te daria água viva. Na cabeça da mulher samaritana, que estava indo todos os dias atrás de água, perguntou: ora, que água é essa que você vai me dar, que você está a me dizer que eu não terei mais sede e que eu não preciso mais vir aqui nesse poço? Aí ele fala: é a água viva. Só que eu faço a pergunta e fica de reflexão para vocês: que água viva é essa? Seria a água que nós temos hoje como necessidade rotineira, de acordar, tomar um copo d'água, tomar o seu café da manhã, tomar o banho hoje, num calor danado que é essa cidade, que minha Nossa Senhora? Seria essa água? Seria a mesma água que João Batista batizou aquelas pessoas? Que água viva é essa? Essa água viva está aqui com a gente hoje? Existe essa água viva? Sob o testemunho de fé, Jesus quis mostrar pela mulher samaritana de que nós precisamos fortificar mais o que está dentro da gente. Vou fazer um pedido a todos e vou quebrar um pouco o protocolo. Mas, por favor, olhem para as pessoas que estão do seu lado direito e esquerdo. Olharam? Se não tiver ninguém do lado direito e esquerdo, mentalizem um ser desencarnado que certamente estará aí acompanhando. E não tenham medo, porque Kardec já falou que espírita não tem medo do espírito desencarnado, não é verdade? Pois bem, como eu acredito que todos aqui também não têm medo, vamos continuar. Agora vamos olhar de novo, só que dessa vez olhando no fundo dos olhos da pessoa. Jesus olhava no fundo dos nossos olhos e ele enxergava a Deus dentro da gente. Será que a gente consegue enxergar Deus dentro da pessoa que está do teu lado agora? Não diga que a resposta é não. Mas diga que ainda não consegui, mas eu vou um dia. Ele conseguiu enxergar um ponto de luz e uma fé ainda adormecida dentro da gente. E aí eu peço que nós possamos olhar para o nosso coração e que a gente se pergunte: onde está a minha fé? Porque foi isso que Jesus pediu para a mulher samaritana naquele momento. Onde está a tua fé? Por que estás a buscar esta água que não é água viva? Por que estás sem marido, sem casamento, sem fidelidade para com Deus? Pois eu estou vendo dentro de ti, Deus. Eu estou vendo dentro de ti uma história que vai te fazer crescer, que vai te fazer subir ao monte. Nós bem sabemos que Jesus subia ao monte para fazer suas preces, também para profetizar, para falar. Só que subir ao monte era muito mais profundo que isso, pois para o judeu, aquele que subia ao monte fazia com que quem estava embaixo tivesse a posição de discípulo. Aquele que subia ao monte era aquele que estava muito mais elevado moralmente e espiritualmente para falar para aqueles que estavam a escutar. E Jesus subia ao monte para fazer suas orações diárias, para mostrar a importância de se levantar espiritualmente para entrar em comunhão com Deus. E estava ele ali num monte,
com a mulher samaritana, que questionou ele de que ali não seria o local de adorar a Deus. E ele fala: não é aqui nem em Jerusalém, mas a tua fé vai fazer mover esse monte. Ele não só conseguiu ligar as simbologias do Antigo Testamento para concretizar a sua posição de Cristo, como também elevou moralmente aquela mulher para o encontro com Deus. E ele fala no final: eu estou aqui para dar de comer e profetizar esta palavra para aqueles que precisam. A comida que eu quero não é esta comida que vocês estão me dando. Essa história vai justamente nos levar à seguinte reflexão: se eu tenho uma fé que ainda está germinando e ainda está adormecida, quer dizer então que significa de que os problemas que eu tenho hoje, na verdade, não são problemas. Quer dizer então que as dificuldades que eu tenho hoje não são dificuldades. Quer dizer então de que aquele que está sofrendo muito mais que eu precisa de muito mais apoio e precisa de mim, porque eu não tenho problema. Na verdade, minha fé não está fortalecida. Certa vez, assistindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, foi feita a pergunta para ele e disseram assim: quer dizer então que caridade para consigo mesmo é egoísmo? Aí na mesma hora ele perguntou: quando a gente está fazendo uma viagem, feito essa aqui, para a região da Galileia, de avião, a aeromoça, quando está lá, iniciando o protocolo de segurança, ela faz um aviso: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua frente. Você primeiro coloca em você, para colocar na pessoa do lado, não é isso? Caridade para consigo mesmo é colocar a máscara de oxigênio em você, para você se fortificar e ajudar quem está precisando de verdade. Fortalece a tua fé. Coloca primeiro em ti a máscara de oxigênio, pois ali está germinando e vai nascer e brotar uma fé tão forte que vai te fazer mover a montanha, te fazer mover o monte e entender a real ligação com Deus. Deus esse que até hoje está sendo dado para diversas e diversas interpretações. Certa vez, Chico Xavier disse a Emmanuel que estava muito cansado e que precisava descansar. Nessa hora a gente pensa: não, provavelmente Chico queria ficar na sua caminha, tomar sua xícara de café quente, porque ele amava café quente, mineiro, para relaxar um pouco a mente, relaxar um pouco a cabeça e a matéria, o corpo. E Emmanuel fala: pois bem, Chico, mereces o descanso apropriado pelo teu trabalho. Então coloca o teu sapato e vai ali no abrigo de idosos e de crianças para atendê-los. Vai ali descansar. Chico foi, sem entender, fez o seu trabalho durante todo o dia e quando voltou para casa, voltou renovado. Como se ele tivesse renascido. E é um renascer da mesma água do batismo de João Batista, que fazia ressuscitar ali um espírito para uma nova vida e uma nova fase. Um novo momento de descobertas espirituais. A água viva. Não é a água do descanso material. É a água do fortalecimento da nossa fé. É a água da campanha do quilo. Muita gente deve ter pensado assim: eita. É a água da visita assistencial. Outro eita. É a água do dar o ouvido para aquele que precisa falar. É a água da paciência. É a água do acreditar que a vida é renovada. E quando Jesus diz: dá-me de beber, podemos não aceitar aquele copo d'água que ele está dando para a gente.
Podemos não aceitar aquela dificuldade, aquele sofrimento que a gente está passando, mas na verdade é água viva. Se nós estamos aqui encarnados, estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, demos graças a Deus, pois estamos recebendo da água viva. É a nossa oportunidade de renovação, por mais difícil que seja. Vocês já ouviram a história da borboleta e do casulo? Certo dia, estava passando por uma dificuldade e eu pedi a Deus que essa dificuldade dentro do meu jardim pudesse ser resolvida com a borboleta. E no momento que eu fiz esse pedido, eu rezei tão forte a Deus, tão forte, que Ele me deu. Logo um tempinho depois, o que eu pedi. Só que Ele me deu uma lagarta feia, que estava atrapalhando meu jardim. Não estava embelezando o jardim. Eu tinha pedido tanto a Ele que me desse uma borboleta, Ele me deu uma lagarta. Só que foi passando o tempo e eu comecei a sofrer porque eu não aguentava ver aquela lagarta no meu jardim. Eu não aguentava ver aquilo na minha vida. E eu me perguntei, será que essa lagarta um dia vai embora? De repente, a lagarta começou a passar por um processo de metamorfose. Começou a se envolver com alguma coisa muito estranha, talvez um casulo ou algo do tipo. E o tempo foi passando e ela foi entrando nesse processo e ela ficou bem fechadinha. E eu pensei, a lagarta morreu. De repente, o processo se encerra e eu vejo que o casulo ia se abrindo cada vez mais. E de repente, surgiu uma linda borboleta daquele casulo, que começou a enfeitar o meu jardim na hora apropriada. Moral da história: tudo tem um motivo. Se nós estamos precisando de uma lagarta, ela vai fortalecer as folhas que estão dentro de mim, para que possa nascer a mais bela das borboletas. E essa borboleta poder embelezar não só o meu jardim, como o jardim de outros que precisam tanto de outras lagartas. A vida nos dá muitas lagartas. E muitas vezes a gente se revolta porque a gente não entende porque a lagarta surgiu na hora errada. A gente não fala isso muito? Rapaz, na hora errada surgiu. No momento que a gente menos espera, tá tudo lindo e maravilhoso, chega a lagarta. Só que a gente esquece que essa lagarta um dia vira borboleta. E assim é a vida. Jesus pede para dar. Ele nos dá um copo de água viva todos os dias. E nós recusamos. Porque estamos a dizer, tu judeu, dando a mim samaritano? E ele ainda diz, se soubesses quem está a lhe dar a água, pediria todo dia. E ele ainda diz, dá tu a água de beber? Me dá esta água, me dá a tua fé para fortalecer o evangelho do meu Pai que está nos céus. Aí eu faço a seguinte pergunta: estamos preparados, estamos prontos para distribuir essa semente? Se eu soubesse quem está me pedindo, com certeza. Muita paz a todos.